Ei, meninada, vamos continuar a nossa aula de literatura. Lembrando então que seu tio estava falando de Grécia. O mundo ocidental começa ali na Grécia. Os grandes filósofos que seu tio pediu que você lembrasse: Sócrates, Platão, o platonismo e o Aristóteles, considerado o cabeça do Ocidente. Esse imenso filósofo chamado Aristóteles, que é o homem que dizem pensou o Ocidente, escreveu uma obra muito importante para a literatura. Um livro chamado Poética, a Poética de Aristóteles. E nesse livro Poética ele ensina como que deve fazer literatura. E ele vai dizer para nós assim, para se fazer literatura são necessários 3 elementos: a ação, o tempo e o espaço bem definidos. A ação, seu tio já conversou com vocês. Naquele tempo, nós estamos falando de gêneros clássicos, o Aristóteles ainda muito no princípio e tal, e ele dizia, é preciso que você defina se é uma tragédia, se é uma comédia. E nós vimos, né? A comédia está sempre ligada a uma crítica de costumes e geralmente no nível do populacho, do povo. E é para fazer rir, para fazer questionar, evidentemente, para fazer questionar a moral da população, mas sempre com o intuito da alegria, do nascimento, da risada. E a tragédia, o oposto. A tragédia sempre vai trazer exemplos para pessoas de altíssimo nível, nobres, grandes sacerdotes, deuses e a presença da morte o tempo todo. Seu tio deu o exemplo para vocês da tragédia shakespeariana Romeu e Julieta. E lembrando que vocês gostam tanto que seu tio conte, né? A tragédia Édipo Rei, do Sófocles, que nós vimos lá nas primeiras aulas, lá do primeiro ano, quando eu contei para vocês do Laio, da Jocasta, pais do Édipo, que foi abandonado, porque o oráculo disse que ele mataria o pai e transaria com a mãe. E nós vemos que o fatalismo vai fazer com que aconteça exatamente aquilo que foi previsto no destino do Édipo, né? Ele acaba matando o pai sem saber que era pai, acaba casando-se com a mãe sem saber que era a mãe. Lembram dessa tragédia? São nobres, né? O rei Laio, a rainha Jocasta, o Édipo, o rei, porque ele se torna rei ao casar-se com Jocasta. E nós estamos falando então de nobres, sentimentos nobres, deuses interferindo, né? Deus Apolo interferindo o tempo todo. E a presença da morte, a Jocasta que se mata, o Édipo que fura seus olhos, tal. Então fica bem distinto para o Aristóteles o que seja a ação. Ou ela é cômica ou ela é trágica. O tempo ali, para os gregos, para o Aristóteles, deve ser o tempo cronológico, a sequência de começo, meio e fim. E o espaço é sempre definido. Se passa em Atenas, se passa em Tebas, os espaços abertos, os espaços fechados, muito bem definidos. Na poética do Aristóteles está isso. E está também os gêneros literários clássicos. Quais são os gêneros literários clássicos? 3. O primeiro deles, seu tio acabou de citar, que vem da Ilíada, vem da Odisseia, que são poemas épicos. O primeiro gênero é o épico. O épico é aquele que trata de um nós, de um coletivo. Então, quando nós falamos na Ilíada e na Odisseia, nós chamamos de grandes poemas épicos porque eles narram os feitos heróicos de um povo, do povo grego. Nós vamos ter alguns heróis, nós vamos ter o Aquiles, seu tio contou a história para vocês da Ilíada, nós vamos ter o Ulisses, seu tio contou a história para vocês da Odisseia. Mas tanto o Aquiles quanto o Ulisses, um herói da Ilíada, o outro herói da Odisseia, eles representam o povo grego e a grandeza do povo grego. Por isso que nós chamamos de um grande poema épico, que faz a narrativa dos feitos heróicos de um povo. Em Portugal, o que nos resta? Os Lusíadas, né? Os Lusíadas, grande poema épico que fala dos feitos heróicos dos portugueses. Mas isso vai acontecer 1000 anos depois, lá em 1572. Nós temos o gênero lírico, que é voltado para o eu, um eu lírico, um eu que fala dos seus sentimentos e de suas emoções.
A maioria dos poemas que nós conhecemos são poemas líricos, são poemas que tratam de um problema de um eu e que se expressa através de um narrador. O eu lírico, né? O eu lírico que canta o poema. E nós temos o gênero dramático. O gênero dramático é o gênero do teatro. O teatro, para ser encenado, ele precisa ser escrito. E para ser escrito, evidentemente, nós temos que colocar a fala de cada um dos personagens na ordem. Então nós vamos ter lá João, 2 pontos, a fala do João, Maria, 2 pontos, a fala da Maria, e assim sucessivamente. Então nós vamos ter o tempo todo nós vamos ter a primeira pessoa falando. Não há narrador no gênero dramático. Existem rubricas. Lembram das rubricas do gênero teatral? São as observações que são passadas aos personagens, aos atores, ao diretor, aos encenadores, de como pode ser a cena, de como pode ser a emoção do personagem. Então, resumidamente, nós temos 3 gêneros literários clássicos: o épico, nós, o lírico, eu, e o dramático, para o teatro, para ser encenado. Isso tudo está no Poética do Aristóteles, viu, pequenininhos? E a gente tem que compreender que, a princípio, o que era a grande literatura era a poesia. A prosa ela ganha destaque muito tempo depois. A prosa quase sempre era relacionada à ideia de informação. Um texto informativo, ele vinha no estilo prosa, escrito da esquerda para a direita, de cima para baixo, no mundo ocidental. Prosa é isso, viu, gente? Um texto da esquerda para a direita, de cima para baixo. E o texto poético? Esse é muito diferente. O texto poético vai exigir aquele elemento principal que seu tio disse, o ritmo. O ritmo. Então, nós não podemos deixar de valorizar o ritmo da poesia. Pegaram? Seu tio falou quase cantando para brincar com vocês. Mas nós precisamos de ritmo. E o ritmo virá através da rima, virá através da métrica, virá através de figuras de linguagem, principalmente a aliteração e a assonância. A aliteração, repetição de consoantes, a assonância, repetição de vogais. Evidentemente que palavras repetidas também trazem uma sonoridade. Meninada, a poesia exige, de modo geral, ritmo. O seu tio também contou para vocês que nós podemos ter um texto em prosa que possui esses elementos, que possui repetições, que possui rimas, que possui métrica, que possui aliteração, que possui assonância, muitas figuras de linguagem, que você vai dizer, poxa vida, tá tão poético esse texto em prosa. Então nós vamos ter um texto que pode estar escrito em prosa e ele tem os elementos da poesia. A gente chama de prosa poética. E o grande exemplo que seu tio deu foi o Iracema, do José de Alencar, que é assim, da esquerda para a direita, de cima para baixo, não tem nenhuma parada, para respirar aqui no meio. Não, a gente lê o texto como se fosse um romance, a gente lê o texto de cima, da esquerda para a direita, de cima para baixo, normal, mas vai notando que tem um ritmo todo marcado, né? Iracema, a virgem dos lábios de mel, tudo quase que musicado, de tão bem feito. A gente chama de prosa poética. E ao mesmo tempo, seu tio falou que existem alguns poemas. É poema porque tem momentos que a gente para respirar, há momentos em que tem figuras de linguagem, rima, métrica, mas não necessariamente um formato muito bem definido, quase discurso em poesia. Então nós vamos ter aí o poema em prosa, parece discursivo. Nós vamos ter o exemplo, seu tio já falou para vocês, do Álvaro de Campos, heterônimo do Fernando Pessoa, quando ele faz textos longuíssimos, quando ele diz: beijo na boca todas as prostitutas, beijo sob os olhos todos os sutenês, a minha passividade jaz aos pés de todos os assassinos, e a minha capa espanhola esconde a retirada a todos os ladrões, tudo é a razão de ser da minha vida. Parece que eu estou contando uma história para vocês, né? Parece que está em prosa, mas vocês perceberam a marcação? Beijo na boca todas as prostitutas,
Beijo sob os olhos todos os sutenês. A minha passividade jaz aos pés de todos os assassinos, e a minha capa espanhola esconde a retirada a todos os ladrões. Tudo é a razão de ser da minha vida. Seu tio colocou para vocês o tamanho do verso, percebeu? Quase que dá inteiro, né, para você fazer poema, porque ele é discursivo. Então vamos lembrar? Nós temos a prosa, esquerda para direita, de cima para baixo, e geralmente lá atrás eles usavam mais para texto informativo do que texto poético. A poesia exige ritmo, rima, métrica, figuras de linguagem, repetições e muito adjetivo. Mas nós temos também a prosa poética e o poema em prosa. Eu queria que isso ficasse bem registrado para vocês, pequenininhos. É importantíssimo vocês irem guardando, tá bem? Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.